Sejam bem-vindos a mais um podcast da Lê. Hoje eu estou aqui com meu querido amigo, o senhor Nelson Tsukahara. Senhor Nelson é sócio da Londrivete e hoje presidente do Republicanos Londrina e Região. Seu Nelson, conta pra gente um pouco a sua trajetória aqui em Londrina, a Londrivete, como criou, cresceu e por que hoje o senhor resolveu entrar na política. Ale, primeiramente a alegria, né, estar aqui com você aqui no seu podcast, né? Eu acho que vai ser uma conversa muito legal hoje aqui. Veja bem, Ale, eu, né, sou formado em administração, né, e eu trabalhei durante 22 anos numa grande empresa de agropecuária aqui em Londrina, né? Fui executivo lá, né? Depois saí, montei a minha empresa, a Londrivete, e eu construí toda a minha vida aqui em Londrina. Eu já estou mais de 60 anos aqui em Londrina, né? Cheguei com 9 anos aqui, né? Me formei na UEL em administração e construí toda a minha vida, né? Meu trabalho, a minha empresa agora, a minha família. Então, Londrina é o meu chão, né? Então, eu saí já da vida corporativa. Você falou, ó, sócio, eu não sou sócio, mas eu passei para meus filhos, fiz a sucessão, né? Okay. E aí eu, em 2018, eu falei, olha, agora, né, que eu estou um pouco mais tranquilo, ou bem tranquilo até, eu falei assim, eu vou agora, né, ver se eu contribuo um pouco para a cidade de Londrina, né? Porque a cidade de Londrina, né, eu amo a cidade de Londrina, né? O nosso prefeito fala que Londrina é a cidade mais bonita do Brasil, e eu acho mesmo, viu? Você concorda? Não tem céu igual de Londrina, Não né? tem. É verdade. Então aí eu falei assim, olha, eu vou ver se eu caminho, como que eu posso, né, contribuir, né, para Londrina, dedicar meu tempo, toda a experiência, né, que eu adquiri de gestão, enfim, né? Aí eu caminhei um pouco na CIL, né, 6 meses, mas depois eu vi que, né, na política a gente poderia fazer mais, né? Até porque Londrina, vamos dizer assim, né, nós deveremos talvez falar sobre isso, né? Londrina está com uma falta muito grande de representatividade ali, né? Sim. Então eu falei, eu vou entrar na política para ver se a gente pode contribuir, né, efetivamente, né, para a cidade de Londrina. Então você construiu aqui, você veio com 9 anos, você falou, Sim. né? E aí cresceu aqui, estudou, construiu a Londrivete, né? E uma vez que ela está ali caminhando sozinha, tudo fez o teu projeto sucessório. Sim. E você então, na verdade, você entrou na política tem já mais ou menos 5, 6 anos. 2017, 2018. Já foi candidato. Essa história é o seguinte, eu comecei assim, né? Na verdade, eu gostei muito do Novo, né? Dos valores deles, enfim, né? Eu tentei sair como prefeito de Londrina, como candidato a prefeito, mas assim, o Novo estava muito, assim, o próprio diretório, né, não estava bem fraquinho, né? Eu tive que trabalhar, né, para construir o diretório, né? Eu fiz o diretório, né, aqui de Londrina. Mas não havia um grupo, né, que pudesse dar suporte suficiente para você sair para prefeito. Perfeito. E foi nessa época, inclusive, que nós nos aproximamos mais, Exatamente, né? Você também estava lá no Novo, né? Sim, sim. Isso. Eu sinto bastante similaridade na nossa história, quando a gente tem uma história de trabalho, de construção empresarial, e aí a gente chega, no seu caso, a aposentadoria, né, o projeto sucessório. No meu foi uma transição de carreira nessa fase, e aí a gente acha que tem que contribuir mais, né, para a cidade, para o local que tanto nos deu, não é? Onde a gente plantou isso. E colheu. E aí a gente quer contribuir. Então foi nesse momento que nós nos encontramos ali no Novo. Eu também fui muito fã da ideologia do Novo, né? De fazer um trabalho por currículo, termos políticos ou pessoas na política devido a seu currículo e não por indicação, não por, né, quem tem mais recursos. E falando um pouco disso que você fala, o Novo, né, estava muito novo mesmo e um pouco despreparado. E você teve a sua jornada ali como candidato, e hoje eu tenho também. E acho que a gente podia também jogar uma luz nas barreiras que tem, né? Porque você vê, o sistema ele é feito para manter quem já está dentro. Você deve ter sentido isso na sua campanha. Com certeza. Né? Eu sinto isso hoje muito na minha.
que independente dos esforços e dos recursos, tem cláusulas de barreiras invisíveis. Sim, sim. Mas com são certeza. altíssimas, né? São altíssimas, sem dúvida. É isso mesmo. E aí, como que a gente faz para suplantar isso, para transpassar isso? Olha, Alessandra, é um grande desafio, né? Se você me perguntar hoje, né, como a gente pode superar esse desafio, eu não sei te falar, entendeu? Isso que é a grande verdade. A política, eu, 50 anos de gestão, né, eu já vi de tudo, né? Eu já, né, trabalhei com clientes, trabalhei com empresas multinacionais e muito desafio, mas desafio igual a essa da política, né? A política é realmente, né, é um grande desafio, né? Porque tem muitas variáveis dentro dela, né? Então, né, eu estou aprendendo agora também, estou descobrindo, tentando descobrir o caminho das pedras, né? Mas tentar fazer uma política diferente, sabe, também, né? A gente tem que não entrar no esquema que existe, né, e tentar, mas, né, não é fácil, na verdade. A minha pergunta foi um tanto provocativa mesmo, Sim. porque realmente a gente não tem a resposta. Não né? tem a resposta. Também estou nessa luta, mas acredito que a gente as pessoas precisam realmente se envolver. À medida que as pessoas, nós, pessoas comuns do dia a dia, trabalhadores, empresários, que se a gente nos envolvermos mais em conhecer melhor os candidatos, em acompanhar a trajetória de vida dessas pessoas que se candidatam, em acompanhar após a eleição, né? Cobrar deles, sermos mais presentes para votarmos melhor, a gente vai conseguir diminuindo essas cláusulas de barreira, esses desafios que tem para os novos entrarem, né? Na realidade, assim, né? Se você vê, né, a população em geral, né, se perguntar, né, mesmo assim, pessoas, né, até certamente, de certo modo esclarecidas, as pessoas não sabem como é que funciona a política, né? As pessoas não sabem, não se interessam. Você pergunta, você vai votar? Né? Nós tivemos aí o Londrina Matsuri, né? Eu fiz a experiência, comecei a perguntar, você vai votar para quem? Para senador? Para quem vai votar para... As pessoas não sabem, tem um ou outro, assim, pontualmente que eles, né? E estamos a 20 dias das eleições, né? né? Não tem interesse, vamos dizer assim, da população em acompanhar a política, enfim, né? E precisava, né? Que a política decide muito a vida das pessoas, né? Uma vida melhor ou pior, entende, né? Claro, claro. É isso mesmo. E aí, seu Nelson, falando um pouco então dessa representatividade em Londrina, comentamos agora há pouco sobre o movimento também das pessoas de votarmos mais em candidatos da nossa cidade, né? Da nossa região. Fale um pouco sobre isso, a importância de votarmos em candidatos da nossa região. Então, Alessandra, lá atrás a CIU liderou, né, um movimento nesse sentido, né? De que, né, as pessoas aqui de Londrina e região votassem naqueles, né, bons candidatos que se houvesse aqui em Londrina e região. Né? Porque não adianta nada também você votar, né, por exemplo, num candidato, né, que não atende, né, as mínimas condições de capacitação, enfim, né, E agora, né, ontem eu estive, né, lá na Sociedade Rural. A Sociedade Rural está começando a liderar esse movimento, achei muito bom, de que, né, as pessoas, né, os eleitores aqui, né, de Londrina e região, votem, né, nos candidatos aqui da região, né, bons candidatos da região, porque nós tivemos lá atrás, né, candidatos vindo de fora. Não que a gente tenha alguma coisa contra eles, mas vem gente de Curitiba, vem gente de Pato Branco aqui, né, e leva votos aqui, mas eles não têm interesse aqui. Não é o chão deles, como eu disse aqui, é o meu chão. Né? Então, eles recebem os votos e não aparecem mais aqui. Né? Então, está sendo feito esse movimento, né? Está sendo colocado nas mídias, eles vão investir nisso, para haver uma conscientização, né, do povo. Perfeito. Né, fazer uma aculturação do povo no sentido de que votem em candidatos aqui. Agora, eu digo também, Ale, o seguinte, eles falaram, nós temos 3 deputados federais aqui de Londrina, né, da região aqui, precisamos ter 6. Temos 4 deputados estaduais, precisa ter 8. Mas o seguinte, muitas vezes, não é a quantidade, eu acho que é a qualidade. Pode ter 3, mas desde que ele seja atuante e tenha foco,
né, de trazer, né, recursos, enfim. Focado na região, né? Focado na região é muito melhor. Isso. E aí eu gostaria de esclarecer um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo isso, né? Uma das funções do deputado, além de passar os projetos de lei, votar conforme princípios e valores que ele prega, é trazer os recursos para a região, ou direcionar os recursos para onde ele bem entende, onde ele vê projetos, né, que vão florescer. Por isso a importância de estar ligado à região. Né? Sem dúvida nenhuma. Exatamente, porque então, por exemplo, o candidato aqui de Londrina, que nasceu em Londrina, foi criado em Londrina, ou, né, não nasceu, mas vive aqui, tem os filhos aqui, como é meu caso, toda uma história de vida aqui, né, do seu Nelson também. Então, ele conhece as necessidades daqui e na hora de trazer os recursos, ele traz para cá. Quando a gente vota, às vezes, candidatos de fora, ele vai direcionar recursos lá para a saúde, para a educação, na localidade de origem dele. Com certeza. Né? Então, quer dizer, ele é eleito por Londrina e, às vezes, direciona os recursos para outros municípios. Sem dúvida. Não que os outros municípios não sejam importantes, Sim. Mas cada um tem que buscar ali né, suas pessoas e motivar, incentivar as pessoas a participarem da política para trazerem os recursos necessários para a sua localidade. É exatamente isso. E outra coisa, não sei se você sabe, mas um deputado federal, por exemplo, né, ele tem uma verba parlamentar por ano de quase 20 milhões de reais. Para direcionar. Para direcionar. Né? Aí se ele direciona isso, dando foco mais a Londrina e a região aqui, são 20 milhões, né, injetado na economia local. Injetado na economia, ajudando, né, as necessidades aqui da região. E ele tem mais. Né? Tem deputado federal que chega a ter, até do fundo eleitoral, não, do diretório, vamos dizer assim, que, né, migra mais dinheiro. Né? Tem deputado federal que tem 30 milhões, né, para aplicar, enfim, né? Hoje a gente vê muito essa verba, esse recurso sendo direcionado a vários municípios. Exatamente. Porque daí ele faz o quê? Ele direciona a vários municípios e aí as prefeituras que estão naquela gestão, os vereadores acabam ficando ali devendo, de certa forma, para ele, né, a gratidão desse recurso, e cria-se ali o que a gente chama dos colégios eleitorais. Né? Eu acredito muito que a gente votando em candidatos da nossa cidade, do nosso local, a gente também inibe um pouco essa prática. Sem dúvida. Que não deixa de ser uma compra de voto disfarçada. Exatamente. Né? E olha, veja bem, né, por exemplo, saúde, né, educação. Né? A população tem que entender o seguinte: você tem um problema de saúde, você não vai levar, não vai maringar, ele vai estar aqui, tem que ser atendido. Você vai, né, botar um filho na escola, você não vai levar em Ponta Grossa. Tem que ser então, aqui. Assim, os recursos têm que ficar aqui para atender a população aqui local. O povo tem que entender isso. Isso, sem dúvida. E também isso serviria de motivação e incentivo para os pequenos municípios alimentarem, motivarem as suas pessoas aí, né? Para que aí eles crescessem e cada um realmente, a gente conseguisse ter uma democracia realmente com representatividade, com as pessoas emergindo desses locais também. Porque o que eu percebo e tenho percebido muito nessa jornada aí de campanha, desde a pré-campanha, com a conversa com as pessoas do entorno dos municípios pequenos. Eles dizem assim, não, nós nem nos preocupamos em desenvolver ninguém, porque nós pegamos alguém mais conhecido que vai para Londrina, que vai para Curitiba, e aí se elege e está tudo certo. Então, prejudica muito o sistema e a forma da divisão desses recursos, né? Esse é um trabalho também, assim, né, que é um trabalho, né, de médio prazo que tem que ser, Sim. Tem que haver criar essa cultura na cabeça do povo, né? Tem que haver uma conscientização do povo nesse sentido aí, né? Que isso não chega, né, na população em geral, isso, né? Aparece a pessoa que tem mais visibilidade, enfim, né, bota mais, né, propagandas, enfim, consegue, né, captar esses votos aí até gente de fora, né? Então é um trabalho que tem que ser feito. E também é o seguinte, né, depois que a gente eleger, né, por exemplo, né, os candidatos federais, estaduais, a gente tem que, né, reunir com
esses eleitos, Sim. né, para a gente cobrar deles também. Tem que haver a cobrança. Você pode ver, né, que nos países adiantados, né, eles fazem uma cariação. Né? O primeiro-ministro tem que chegar lá e prestar conta, falar o que o senhor está fazendo, sim, você não fez isso, não fez aquilo. Eu vejo isso hoje, né, nós temos, né, na TV fechada aí, né, programas, né, do Japão, dos Estados Unidos, enfim, né, da Alemanha, em que tem esse tipo, né, de reuniões em que a população cobra. Perfeito. Isso não existe aqui no Brasil, é uma coisa que tem que ser feita. Perfeito. Isso, aí a gente entra no tema, mais ou menos, da política para servir, né? E os candidatos, uma vez eleitos, precisam se manter presentes na sua região, no seu local, né? E presente de verdade. Inclusive, né, com o meu pessoal, a gente já alinhou alguma coisa, porque um dos meus compromissos é esse, o não desaparecer, porque todo mundo diz isso e é real. Os candidatos aparecem na campanha e depois são eleitos e somem. Então, eu já até troquei uma ideia com o pessoal, como que a gente vai fazer isso? Tipo, todo primeiro sábado do mês, café com a Alessandra em tal lugar ou algo assim, mas é isso, a gente precisa ter um compromisso dos candidatos de serem realmente presentes para estarem ouvindo a comunidade. Porque muitos, né, acontece o quê? Ele vai para Brasília e aí a gente não escuta mais falar, né, só nas mídias, só nos jornais, e a gente precisa ter esse contato. E a gente tem a impressão que ele vai ficando, quanto mais ele fica lá, mais ele se distancia da gente aqui. Né? Olha, Ale, né, existem bons políticos, poucos, não é todo mundo, infelizmente, né? Mas tem. Mas tem. Acontece o seguinte, né, que de uma maneira geral, o político ele está preocupado com ele mesmo, na verdade, né? Ele está em plena campanha o tempo todo, tentando ter visibilidade, amanhã ele ter mais votos, enfim, né? E a política não é isso, a política é servir a pessoa. É uma missão, sabe? Na minha maneira de pensar, é uma missão em que você, né, não pensa em si, no seu ego, na sua visibilidade, né? Eu vejo sabe, aquele bichinho que morde em você, né? Que ele quer estar lá na proeminência, né? Quer que as pessoas ficam batendo palma para ele. Parece que aquele vicia a pessoa, né? E esquece, né, que da principal motivação dele é que tem que se servir a população. Né? É diferente em outros países. Eu vi, por exemplo, um programa, né, em que um juiz, né, lá na Suécia, enfim, ele vai de bicicleta trabalhar. Ele não tem secretária, ele não tem carro. Ele vai lá e eu falo assim, mas o senhor não tem nenhuma regalia, tal? Não. Ele está para servir. Eu sou igual, eu estou aqui para servir. Sim. Entende? Sim, conversamos sobre isso outro dia, né? Que a gente está num cargo, a gente não é um cargo, né? E eu trabalho com desenvolvimento humano, inteligência emocional, e a gente fala muito sobre isso, o ego, né? Quando o ego cresce e a gente perde a noção de quem nós somos e passamos a achar que somos o que fazemos. E não é isso. Aí a gente coloca o nosso ser na base errada. Então, as pessoas dizem assim, eu sou político, eu sou deputado. Não, eu estou de deputado. Exatamente. Né? Estou para servir. Estou para servir. E eu também acho assim, eu particularmente, né, estou fazendo política, não sou candidato, mas, né, sou presidente do Diretório Republicano aqui de Londrina, né, nós lançamos 3 deputados federais, 6 deputados estaduais, né? E eu sempre falo para eles o seguinte, né, que você tem que ver a política como um ideal, né, de você servir, né, a população, fazer coisas, né, que possam melhorar a vida das pessoas, né, que ajudem, né, o desenvolvimento econômico, né, enfim. Eu, como empresário, eu vejo o seguinte, eu fiz isso, né, 50 anos, né, o que pode, né, uma ação social importante, né, é você trabalhar no desenvolvimento social, né, dando emprego. Entende? Sim. Dando a capacitação. Sim. Né? Que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, se não me engano, pela Harvard, que o que mais o ser humano quer é progredir.
Sim. Ele não quer nada de graça, de favor. Não, ele quer mostrar que ele tem potencial para fazer alguma coisa, para ganhar, entende? E para isso aí aumenta a autoestima do ser humano, entende? Sim. Aquele negócio, né, é válido, por exemplo, o Auxílio Brasil? Claro que é válido. Né? A pessoa está lá passando fome, tem que ajudar. Mas a gente tem que mudar isso, elevar o nível educacional, para que profissional, para que ela possa. Aquele negócio, não adianta ficar dando peixe, tem que ensinar a pescar. Sim. Entende? Sim. Isso se faz com desenvolvimento, com educação, desenvolvimento né, econômico, dando emprego, renda para as pessoas. Isso. A gente tem uma política na mentoria que eu fiz e que a gente trabalha, que é crescer e contribuir. E esse é o propósito do ser humano, crescer e contribuir, crescer e contribuir. E à medida que isso acontece, a gente consegue conquistar direitos, porque a gente também tem uma ideia falsa de que direitos são adquiridos, você nasce com direitos. Não, a gente conquista os direitos. Todos os direitos que nós temos hoje, sem dúvida, foram, de alguma forma, uma conquista. E muitos dos direitos que nós queremos manter são uma conquista de todos os dias, né? Fala um pouquinho para mim, o que o senhor viu no Republicanos? Porque nós começamos essa jornada política juntos lá no Novo, mais ou menos, e hoje estamos no Republicanos, né? Eu estou aí junto também. O que o Republicano tem de diferencial como partido? E eu acho assim, que até com bastante orgulho você fala sobre os teus candidatos aqui, o grupo que você reuniu. Alessandra, na verdade é assim, né? Quando eu comecei a ver, assim, começar a querer entrar nessa vida política, de contribuir através da política, né, para a cidade, para as pessoas, né, primeira coisa que eu fiz foi procurar ver, analisar todos os partidos, né, quais são as ideias, os princípios dos partidos, né. Então, eu me identifiquei bastante, né, com o Novo, né, mas infelizmente, né, não deu certo. Né? A gestão do Novo estava muito assim, recente ainda, né? Eles não conseguiam ter uma força política, enfim, né? Recursos, enfim. Né? Mas eu vi todos os partidos, né? que haviam. Lógico, evidentemente, o seguinte, né? Que esquerda não, né? Claro. Não por nada. Acho que a democracia, a esquerda existe, a direita existe, centro existe, centro-direita, centro-esquerda, enfim. Né? Mas eu me identifiquei muito, né, com o Republicano, né, porque assim, são princípios e ideias que coadunam com aquilo que eu penso e que atende aquilo que eu acho que é o correto. Né? Então, o Republicano era um partido conservador. Né? Conservador não é que a pessoa, né, é um partido retrógrado, não é isso. Conservador é aquilo que a gente recebeu dos nossos pais, nossos avós, né, todos aqueles valores, né, que a gente tem que respeitar o próximo, né, tem que valorizar a família, enfim, a vida. Valores e princípios muitas vezes universais. Coisa que vê, né? É coisa milenária. Eu, por exemplo, eu sou descendente, né, de japonês, né, a cultura japonesa, né, a educação japonesa é de 5.000 anos. Quer dizer, aquilo vem de pai para filho, enfim, né, que isso é o conservador. Você manter esses valores e princípios que são importantes. Sim. Né? Sim. Nesse sentido. E também, né, o partido defende a vida, defende a família, os valores cristãos. Então, e o liberalismo econômico, né, que é assim, o empreendedorismo, que eu falei agora há pouco aqui. Né? Sim. Então, isso aí, né, eu falei assim, isso aqui é o meu partido. Isso que é a grande realidade. Né? Que por esse mesmo motivo eu também me juntei aí aos Republicanos, né? Pelos mesmos valores e princípios que eu considero assim universais, que você vê desde o início dos tempos, antes de Cristo, já se preservava esses valores pelos grandes filósofos. Com certeza, a gente vê isso, né? Com certeza. Eu digo Deus, mas ele é a fé, né? E aí no Japão tem também, o catolicismo hoje é forte, mas também acho que começou com Buda, tem outra fé anterior a essa, mas ou seja, é uma imagem de Deus que se tem ali, né? Então a fé, a família é a base de tudo começou na família. A família é alicerce da sociedade. E nós só estamos aqui por causa dela. Sim. Senão não teríamos hoje mundo, não teríamos hoje essa população, não teria progresso nem continuidade
se não fossem as famílias, né? Sem A união dúvida. de homens e mulheres gerando filhos e criando. O trabalho, né? Pois Sem isso dúvida. desde o início dos tempos, se você for olhar a questão da caça lá atrás já não Lá no deixava de Gênesis, ser né, Deus já falou, olha, o homem, né, foi colocado na terra para, né, para trabalhar. trabalhar, então o trabalho, né? E então aí vem o respeito às pessoas, né? São dúvida. valores universais que independem da cultura, da tradição, né? A fé, ela é a fé independente do nome que se dá ao Deus ali. Então, tudo isso é muito importante por esses mesmos valores. Só que eu digo o seguinte, né, não existe nada perfeito, tá certo? Claro. Dizer que o republicano, né, é 100%, é perfeito, não, perfeito é só Deus, entende? E Claro. as pessoas também, né, que pode estar no republicano, pode dar uma desviadinha, enfim, né? Nada existe de perfeito. Sim, Mas é o sim. que a gente, por exemplo, aqui em Londrina eu estou tentando, né, trabalhar, né, fazer com que os nossos candidatos, né, realmente, né, coadunem com essas ideias e princípios, entende? Se o cara acha que não valoriza esses valores, com toda delicadeza, fala, ó, você não está De acordo com... de acordo, você não está num partido, né? Procura aquilo que te interessa, entende, né? Sim. É assim que a gente quer. É uma maneira que você falou, é um caminho que a gente está querendo fazer na política. Um caminho para servir, um caminho do bem, né? Exatamente. Uma política do bem. Política do bem, exatamente. Preservando isso. E mais liberal na questão econômica, né? Sem dúvida. Eu acho que o empreendedorismo, né, a liberdade, né, do cara, da pessoa empreender, né, de começar um negócio, e, enfim, né, essa liberdade, né, o ser humano é muito criativo. Perfeito. Entende? Então tem que deixar ele, não pode travar a economia, tem que deixar ele, né, ele usar os seus talentos, né, para procurar um meio, né, de trabalhar, de ter renda, né, de dar uma vida digna para a família, enfim. E isso é o que a gente defende. Menos barreira, menos influência menos barreira, do governo, burocracia, né, claro. a tributação, né, o Brasil tem muitos problemas, né, contra o empreendedorismo, né, a gente tem que trabalhar isso também. Sim. Destravar a economia, criar um bom ambiente de negócios, enfim. E eu acredito assim, né? A gente não consegue pôr foco em tudo. Então, o governo precisa, o sistema precisa identificar onde que ele vai pôr o foco. Se ele quer desenvolver infraestrutura, dar base para os brasileiros na saúde, na educação, ele precisa parar de querer olhar para as empresas. Deixa as empresas serem empresas e trabalharem, cada um com o seu papel. Né? E ele tem que focar mesmo dando a estrutura necessária que a gente precisa para isso. Inclusive, me perguntam muito, e aí eu quero ouvir a sua opinião, sobre a questão da violência. E eu defendo que a gente não precisa olhar para a violência como tal, porque a violência ela é reflexo de um país próspero ou não próspero. Então, quanto mais a gente alimenta o empreendedorismo, a geração de empregos, a prosperidade das empresas que refletem nas pessoas, nos indivíduos, menos violência a gente tem. Com certeza, não tem nem dúvida que é isso mesmo, né? A questão, né, vem lá da educação, né? Eu acho que a educação, né, é muito importante, né? E assim, a pessoa ter possibilidade de trabalhar, de empreender, entende? Sim. Né? E uma coisa que no Brasil existe é muito assistencialismo. Muitas vezes isso não é bom, né? Porque a pessoa se acomoda, eu recebi lá os meus R$600, mais 600 e tal. A pessoa se acomoda, né? Então, eu acho que a violência é fruto também, né, de uma má política, na minha opinião. A gente tem que mudar essa política, né, no sentido de promover o ser humano. Isso que é a grande realidade. Claro. Quanto mais oportunidade e quanto mais ele consegue realizar algo de bom, menos necessidade ele tem, né? Porque, inclusive, a agressividade, tudo isso vem, às vezes, da gente não conseguir se comunicar, não conseguir participar. E outra coisa, isso é uma coisa de base também da questão das famílias, né? Que as famílias não têm, né, um preparo, né, não tem uma base, tudo isso que nós conversamos aqui, então acaba fazendo que, né, com os jovens... Isso. Né? Aí você fala de algo que vem de encontro com o que eu defendo bastante também, que é a inteligência emocional na educação.
Sem Colocar dúvida. isso como parte do currículo, o desenvolvimento humano, a inteligência emocional, as pessoas aprenderem a fazer a gestão das suas emoções, a como termos famílias mais estruturadas, né? A gerenciar os recursos financeiros, Eu acho que tudo todos isso. os problemas sociais, né, que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, em qualquer lugar do país, outros países aí, vem da família. São famílias mal formadas, né, famílias com problemas que acabam impactando na violência, Uhum, entende? claro, Que o jovem, a criança acaba se revoltando, né? sim, Vai para o caminho, o mau caminho das drogas, enfim, né? Por sim, isso que a gente tem que defender muito, né, a família. perfeito. Sabe, tem que ter política pública, né, para defender as famílias, dar condição das famílias, né, sobreviver, ter renda, trabalho, Isso enfim. mesmo. Ok, seu Nelson. Então vamos deixar uma mensagem. O que você gostaria de passar como uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo? A mensagem que eu quero deixar é o seguinte, né? Agora que nós estamos nesse momento assim tão importante, né, do país até, né, também da nossa cidade aqui, né? Gente, vamos olhar bem em quem vocês vão votar, entende? Não é por nada, mas existe muito político aí, né, que ele está pensando só nele, procura avaliar bem, né? Isso. Tem muito político que é esperto, ele é simpático, ele abraça, ele beija, mas não é isso. Eu acho que tem que ver, né, o candidato, os valores, princípios do candidato, ver se ele realmente, né, é um candidato que está querendo fazer o bem, Perfeito. né? Então, essa mensagem que eu quero dar, procure assim, sabe, ver bem quem é os candidatos. Hoje você entra no Google, você consegue ver, converse bastante, Perfeito. né? Pede informações, Isso. né? Perfeito. Eu também quero deixar aí a mensagem para vocês nessa mesma linha, né? Hoje é muito acessível as informações, a gente basta dar um Google com o nome dos candidatos ou perguntar para o Google, né? Quais são os candidatos de Londrina a deputado estadual, a deputado federal, a Faça uma governador. pesquisa. E aí, desse o trabalho de passar ali alguns minutos lendo a história de cada um, né? E avalie por aqueles que já construíram algo que tem uma história além da política. Porque quando a gente procura ali e vê também, com 18 anos entrou não sei aonde, com 22 estava fazendo não sei o que, tudo isso já voltado à política e não tem nada construído, como esperar que ele chegue lá e construa algo? Né? Uma coisa que a gente trabalha muito no desenvolvimento das pessoas, na mentoria, é que da forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, se você ali perceber e ver, não, ele criou isso, fez aquilo, ajudou pessoas em tal lugar, essa pessoa, esse candidato vai continuar fazendo isso. Ou grandes chances são de que continue fazendo isso. Agora, aqueles que não fizeram, não tem. Né? E uma outra coisa que eu gosto muito de falar, eu já falei no último podcast e vou repetir para vocês. Né? O candidato que está indo para a reeleição, ele, nesta campanha, ele tem que estar mostrando os resultados e dizendo, eu quero o seu voto de novo porque eu já fiz isso, isso e aquilo. Quando a gente percebe candidatos indo para a reeleição, trazendo tudo novo e proposta nova, e ele não consegue dizer o que ele já fez nos últimos 4 anos... Com certeza. Você vota nele de novo para quê? Exatamente. Né? Ale, é o seguinte, eu me lembrei aqui também o seguinte, né? Uma coisa que a gente precisa também na política é renovação. Sem dúvida. Né? Tem gente claro. que está lá, sei lá, quanto tempo lá, sabe? Eu falo, o que você falou, o que ele trouxe? Eu vejo candidato que não faz prestação de conta nenhuma. Não. O que tá você anos, fez? Né? Uma carreira na política. Não, é que ele é política, legal. O brasileiro é muito emocional, entende? Não pode. Emoção é bom. Sim. A pessoa ser legal, como você é legal, você vê que, né, é simpática. É bom isso é importante. Mas não é só isso, ele tem que mostrar resultados. Não, perfeito. E além do que é isso, a política para servir não pode ser carreira. São momentos na nossa vida de contribuição. Né? Sem dúvida. É isso aí. Muito obrigada e até o próximo podcast da Lê. Obrigada, seu Nelson. Imagina, que delícia o prazer foi meu.